vamos abrir em Êxodo capítulo 2, verso de número 11 em diante. Temperamento controlado pelo Espírito. Hoje nós vamos falar sobre o melancólico. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Ele disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e vem pedir que os nossos corações estejam abertos, meu Pai, para receber a Tua palavra, para poder nos confrontar, para poder nos tirar da nossa zona de conforto, reconhecendo que o Teu Espírito ele é poderoso para transformar o nosso temperamento num temperamento controlado por Ti, Pai. Um temperamento ajustado, Senhor, àquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Pai, nos abençoa, nos dá graça. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, nós já falamos sobre o temperamento sanguíneo, falamos sobre o temperamento colérico semana passada. Eu creio que cada temperamento que nós vamos falando, cada um de nós se identifica um pouco. Nem todo mundo é 100% colérico. Eu acho que cada um tem um pezinho. É lógico que um vai falar mais alto dentro do seu temperamento. Mas a gente vê que fala com algumas características de nós, seres humanos. Por quê? Porque o temperamento é algo que está muito associado com a nossa personalidade. A nossa personalidade foi dada por Deus. Ela foi colocada em nós por Deus. Eu dei o exemplo de algumas pessoas aqui da igreja. Então, você não precisa ficar querendo mudar a sua personalidade. Ou seja, o camarada ele é mais falante, outro é mais quieto, outro é mais extrovertido. Isso é personalidade. Isso Deus colocou em você para que você seja parte do reino, porque no reino ele vai necessitar de você com essa personalidade. Agora já o temperamento, ele em parte é dado por Deus, mas em outra parte nós absorvemos isso do ambiente onde nós nascemos, no ambiente onde nós convivemos, no ambiente onde nós fomos formados, onde nós fomos rejeitados, onde nós fomos amados. Isso vai construir o nosso temperamento. Eu estou lendo aquele livro, Conexões para a Vida, que é muito bom. E como é um livro um pouco técnico, eu tenho que estar um pouco voltando nele, mas pensa que livro excelente, que eu recomendaria que todos lessem aqui, porque é um livro grande, né, de 300 e poucas páginas, mas que livro bom. Ele vai falar de alguns aspectos do nosso temperamento que foram moldados na nossa infância, algumas maneiras como nós reagimos, que muitas vezes a gente acha que aquilo é normal. A gente acha que aquilo é normal porque a gente via aquilo no nosso ambiente, no nosso lar, porque a gente passou por aquilo, um bullying que a gente sofreu lá na infância. Isso diz o autor lá, né? Isso foi criado trilhas no nosso cérebro. O nosso cérebro, cada vez que ele faz uma ação, é criado uma espécie de um caminho. Imagina um terreno bem gramado, um gramado bem igual nós temos aqui na frente da igreja. E conforme você passa ali, a grama vai abaixar. Vai criar uma trilha ali. Se aquela trilha for constantemente passada no mesmo lugar sempre, cada vez mais aquela trilha vai ficando mais profunda. E aquele caminho vai ficando mais pronunciado. E algumas coisas da nossa vida foram trilhas que foram passadas no mesmo aspecto. E às vezes a gente cria um padrão que não é o padrão que Deus tem para nós, mas foi um padrão criado pelo mundo.
Foi um padrão criado pelas circunstâncias, e Deus, ele não é um Deus de circunstâncias. Deus é um Deus que se revela a nós para nos trazer cura, e que muitas vezes, se esse caminho for um caminho que não for bom para você, o Espírito Santo, ele tem poder de fazer crescer grama ali novamente e curar os nossos pensamentos, curar o nosso cérebro. Por isso que lá em Romanos 12, ele vai falar para que nós não nos conformemos com esse mundo, nós não tomemos a forma desse mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação da nossa mente, eu já falei aqui para vocês, é uma palavra chamada metamorfos. Não é a mesma palavra que é para metanoia. Metanoia é arrependimento, é mudança de mente. Mas essa palavra é a palavra metamorfos, que vem de metamorfose, ou seja, o seu cérebro ele muda de tamanho. Quando você tem Cristo, quando você recebe a Cristo no seu coração, quando você começa a caminhar com Jesus e quando você começa a se submeter ao Espírito Santo, o seu cérebro ele muda de tamanho. Isso se chama neuroplasticidade. Por isso que Paulo ele vai falar para que nós tenhamos a mente de Cristo. O cérebro de Jesus, ele era modificado, ele era diferente. Então, gente, tem campo para Deus trabalhar na nossa mente. Eu estava conversando com o Claudinei, uns negócios papo cabeça ali. Já parou para pensar daquele jeito que eu tinha falado para vocês? Eu acho que eu vou até falar um pouco domingo sobre isso aí. O universo está totalmente conectado com Jesus. E às vezes a gente não para perceber. Eu vou trazer para vocês domingo alguns aspectos da ciência, algumas coisas que às vezes a gente está bobeando aí, achando que não tem nada a ver. Mas enfim, voltando aqui para o nosso assunto central, nós vamos falar sobre o temperamento melancólico. E o camarada que eu escolhi para trabalhar em cima dele, sobre esse temperamento melancólico, é Moisés. Moisés ele foi um vulto. Moisés ele foi um cara exponencial, foi um cara diferenciado na era onde ele viveu. Ele se conectou com Deus de uma tal forma que ele foi tremendamente usado por Deus. Só que ele tinha um temperamento. Ele tinha um temperamento um pouco complicado. E isso traz uma segurança para nós. Por que traz uma segurança para nós? Porque por mais que você tenha um temperamento difícil, não sei se já falaram para você, fulano, ele tem temperamento difícil. A gente sempre ouve isso, né? Mas não precisa esquentar muito a sua cabeça, não, que Deus ele tem cura para esse temperamento difícil teu. A gente vai ver que teve cura para um homem chamado Moisés, porque às vezes a gente minimiza as coisas da Bíblia. Às vezes a gente enxerga o Moisés sempre como velhinho, igual eu falei de João semana passada. A gente enxerga Moisés como o velhinho de cabeça branca que você viu lá no cinema, que batia a vara e abria o mar. Mas existe uma história por trás de Moisés. Existe uma história por trás de você. Existe algo construído por trás da tua vida que Deus quer trabalhar. E às vezes a gente limita, a gente acha que é daquele jeito e a gente vai ter que morrer daquele jeito. Não. Deus ele é especialista em transformar coisas que o homem não pode transformar. Eu não posso abrir a tua cabeça e mudar o teu temperamento. Mas o Espírito Santo pode. O Espírito Santo pode transformar. E quando transforma o teu temperamento, transforma casamento, transforma a sua qualidade como crente, como servo na casa do Senhor, transforma uma série de coisas. Então Deus ele é poderoso para isso. Então qual que é a característica do melancólico? O melancólico, considerado comumente um temperamento hostil e sombrio. Na verdade, é o mais rico dos temperamentos, pois é um tipo analítico, abnegado, bem dotado e perfeccionista. Ninguém desfruta maior prazer com as belas artes do que ele. É por natureza introvertido, mas chega a ter estados momentâneos de êxtase. É um amigo muito fiel, mas ao contrário do sanguíneo, não faz amigos facilmente. Não tomará a atitude de procurá-los e esperará que o procurem. É o tipo mais confiável, pois seu temperamento perfeccionista não permitirá que ele desaponte alguém que conte com ele, mas tem propensão a ser desconfiado quando o procuram ou acumulam de atenções. Seu lado analítico faz com que apurem com cuidado os obstáculos de um projeto. Isto normalmente o afasta de novos projetos e gera conflitos com quem tenta iniciá-lo.
Pode se animar muito com algo e produzir grandes coisas, mas em seguida sobrevém uma fase depressiva. Geralmente encontra maior significado para a sua vida no sacrifício pessoal e tende a escolher na vida uma vocação difícil. Acho que foi por isso que eu falei que eu sou melancólico. Eu escolhi uma vocação difícil, ser pastor. Uma vocação difícil que envolva grande esforço pessoal e a desempenha com persistência, procurando realizá-la bem. O melancólico é o temperamento com maior potencialidade inata de ser aplicado pelo Espírito Santo. E muitos personagens bíblicos possuíam um temperamento melancólico, como Moisés. Então nós vamos ver esse tipo em Moisés. Moisés, como todo mundo sabe, ele era filho de um homem da tribo de Levi, era filho de Arão, e ele teve uma infância muito difícil, uma infância em que Deus operou milagres na vida dele, porque era para ele ser morto. Mas Deus ele preparou tanto o terreno para Moisés, que ele fez com que a sua mãe o despedisse, mas a própria mãe fosse contratada para poder cuidar dele. Porque é assim que Deus faz. Deus ele tem a sua maneira peculiar de agir, e ele faz com que nós possamos ser cuidados pelas pessoas que nós temos que ser cuidados. Por isso, se você caiu nessa igreja aqui, muitas vezes você fica falando, o que eu estou fazendo aqui? É Deus que te colocou aqui para você ser cuidado. Às vezes você vê um loucão aqui na frente, aqui, que às vezes você fala, putz, esse cara não bate bem, mas é através de nós que Deus vai agir na tua vida para que você venha ser cuidado e venha ser uma pessoa que venha romper nessa terra, uma pessoa que Deus venha fazer milagres através da tua vida, você possa ser um Moisés na tua era. Então a gente pensa que só para Moisés foi aquela coisa toda. Não, você vai ler em Tiago, que vai falar de Elias, que foi um homem também melancólico, vai falar que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou e não choveu durante 3 anos e meio. Então você acha que Elias foi especial, que Moisés foi especial? Não. Nós só não somos mais especiais porque a gente não dá a cara para bater. Eu fico indignado das pessoas, nós, meus amados, cheios do Espírito Santo, a gente não dá a cara para bater, gente. A gente tem que começar a dar a cara para bater, a gente tem que começar a pôr a mão nas pessoas, para as pessoas serem curadas. Ai, pastor, mas já orei uma vez lá para fulano, orei outra, nunca foi. Gente, vocês acham que Paulo, na caminhada cristã que ele teve ali, acho que dos 20 e poucos anos que ele operou em Deus, você acha que toda vez que ele colocava a mão nas pessoas, as pessoas eram curadas? Lógico que não. É que a Bíblia, se fosse comentar todas as vezes, olha, ele foi lá, colocou a mão em fulano, não, a Bíblia é um livro de fé, é um livro que quer estimular a nossa fé. Ela não vai ficar contando experiências negativas que o homem teve, mas a gente vai ver que os homens de Deus foram usados pelo Senhor. Então, habitua-se, comece a colocar a cara para bater. Porque às vezes a gente não coloca a cara para bater, para ser usado por Deus, sabe por quê? Porque a gente está preocupado muito com a nossa imagem. Ah, se o homem não for curado, o que vão falar de mim? Vão falar que você colocou a mão sobre ele, orou e não aconteceu nada. Amém? Porque quem cura não é você, quem cura é Deus. E você não precisa ser o mais santo de todos, para que Deus venha agir através da tua vida. Porque se nós fôssemos esperar que Deus só usasse os mais santos dos santos, a gente não ia ver uma mula, uma jumenta falando com um profeta. A gente não ia ver um rei, Nabucodonosor, que era ímpio, que era rei da Babilônia, em que Deus aparece falando dele no capítulo 45 de Isaías, falando, Nabucodonosor, meu servo. Ou seja, todos nós somos instrumentos na mão do Senhor. O Ney adora ver os vídeos do Todd White. Você já viu os vídeos, como que ele começou? Ele começou no supermercado, ele via a velhinha lá, tal, a velhinha, o Espírito Santo só dava uma faísquinha nele. Ele falou que no começo ele arrumou muita briga com a esposa dele, porque a esposa dele não entendia o ministério dele. E ele saiu da loucura, era de banda de rock, droga, e de repente Deus virou a vida dele. E ele olhava para a turma dentro do supermercado, quero orar para esse cara. Ele chegava para o cara, chegava na boa, posso orar por você? Tinha gente que falava não para ele.
Mas tinha outros que falavam, pode orar, e Deus operava milagre. Tinha vezes que Deus não operava, e quando operava milagre, a esposa dele morria de vergonha. Na hora que chegava em casa, era briga. Procura esse testemunho para você ver, mas até que um dia, a esposa dele falou que se você colocar a mão naquela pessoa para orar, eu vou me separar de você. E vai falar que ele voa, não voa, ele falou que não aguentou, foi lá e pediu para orar por uma pessoa que estava na cadeira de roda. A esposa dele sumiu, ela foi lá para o estacionamento do supermercado. Até que ele pôs a mão sobre aquela pessoa, ele falou que na hora não deu reação nenhuma na pessoa, só que ele só falou assim para a pessoa, fique em pé. Na hora que a pessoa ficou em pé, a mulher do lado dele começou a chorar, fez um rebuliço naquele supermercado, a compra dele já se perdeu, ou seja, virou culto o negócio. Só que quando chegou na casa dele, a esposa dele foi embora adiantado, na hora que ele chegou na casa dele, a esposa dele estava chorando. E na hora que ele foi perguntar para a esposa dele, já sei, você vai brigar comigo? Ela falou, não, Deus acabou de falar comigo, falou no meu coração, e eu agora, a partir de agora, eu vou apoiar o seu ministério. E o cara está decolando por aí. Mas deu a cara para bater, gente. Deu a cara para bater, às vezes a gente não dá a cara para bater. Então, vamos ler aqui em Êxodo, capítulo 2, verso 17, para a gente começar a falar um pouco. Para a gente ver como que era o caráter de Moisés, para a gente tirar essa imagem de Moisés, que Moisés era o homem do cabelo branquinho. Ele era o bonzinho. Olha quem que era Moisés. Então vieram os pastores... para a gente ver um pouco, retornando um pouco, para a gente ver um pouco como esse caráter melancólico, ele é um tipo de caráter, de pessoa quieta, mas que se importa muito com o próximo. Um caráter de pessoa que ela tende a buscar a justiça. Olha o que vai dizer em Êxodo 2,17. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu a beber ao rebanho. A gente vai ver então Moisés, que após essa fuga que ele teve que fazer, porque ele matou um egípcio, ele já começa esse senso de justiça que já existia nele no texto que nós olhamos, porque ele era hebreu, ele começou a ver a injustiça sobre o seu povo, a injustiça do Egito em cima do seu povo hebreu, e ele entendendo que tudo aquilo que ele tinha passado era Deus cuidando dele, ele sabia que a mãe dele tinha cuidado dele, ele sabia que ele tinha sido colocado nas águas, porque o próprio nome dele diz, Moisés quer dizer tirado das águas. Ele sabia de toda a sua história. E ele foi ali querer defender um egípcio, porque ele tinha um senso de justiça. Ele tinha o quê? Algo que já estava sendo trabalhado nesse caráter melancólico dele. O que é? Porque o caráter melancólico, uma vez trabalhado pelo Espírito, ele sente uma grande empatia pelo próximo. O que é empatia? Empatia é o sentir a mesma coisa que o outro está sentindo, que é algo que falta muito dentro de nós, meus amados. Porque se a gente tivesse mais empatia, muito das tretas que tem por aí não ia acontecer. Porque eu ia olhar, muitas vezes o Marcos ia falar de uma forma mais ríspida comigo, eu ao invés de pegar mal com ele, eu ia o quê? Eu ia me colocar no lugar dele, e às vezes eu poderia perceber que o filho dele esteve enfermo, ele poderia ter pedido uma oração para mim. Eu falar, realmente, o filho do cara está enfermo, ele pode não estar bem hoje. Então, para que eu vou entrar numa com ele? Se é algo passageiro. Eu posso ver uma pessoa aqui dentro da igreja trabalhando sozinho, uma pessoa fazendo algo, colocando algo básico aqui dentro da igreja, ajeitando as cadeiras no começo do culto. Ao invés de eu ficar ali na porta olhando para cada pessoa, se eu sentir uma empatia, o que eu vou fazer? Não, eu vou lá ajudar o irmão. Eu vou lá dar suporte para ele. É eu me colocar no lugar. Então isso vai livrar um monte de coisa. E a gente vai ver que isso é um mandamento bíblico. A gente vai ver Jesus, capítulo 7, verso 2 de Mateus, e vai falar assim, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque isto consiste a lei e os profetas. Pura empatia. Então Moisés, a gente vai ver que ele era um homem, ele tinha uma empatia muito forte. Ele tinha uma empatia, mas essa empatia, meus amados, tudo tem que ser controlada pelo Espírito. Porque nós vamos, como nós lemos no texto aqui, quando ele vai para Midian, ele chega ali
fugido, e quando ele chega naquele poço, as mulheres estavam, é um costume hebreu, as mulheres iam pegar água, tanto para os animais como para as tarefas do lar. As mulheres com um cântaro ali para pegar água, só que na hora chegou uns pastores. E pastores naquela época, tudo forgado. Pastor de camelo, tá, gente? Não é pastor de ovelha, não é não. Os caras chegaram e enxotaram aquelas mulheres dali. Tipo, sai daí que agora é a nossa vez, depois vocês pegam água. E Moisés, vendo aquela atitude deles, o que ele fez? Ele colocou os caras para correr. Então, o que nós podemos observar aqui? Que ele era um cara que falava pouco, mas ele era um cara esquentado. Ele era um cara sangue nos olhos, porque ali estava falando de pastores, que fossem 2 pastores. Pô, uma pessoa colocar 2 para correr, já não é fácil. O cara pôs aquelas 2 pessoas. Então ele era um cara diferenciado. Ele era um cara que tinha uma empatia, mas uma empatia que nesse momento foi usada para bem. Foi uma empatia que fez o quê? Com que portas se abrissem para ele. Porque a partir do momento que essas mulheres viram isso, elas correram para a casa de Jetro. E uma delas era Zípora, que ia ser futura esposa dele. Falaram, ó, tem um cara lá que nos defendeu. E o Jetro falou, traz esse cara para cá, porque ele é um cara diferente, aqui só tem gente bruta. Ou seja, a empatia, meus amados, ela vai abrir portas para nós. Se a gente poder deixar com que o caráter nosso seja controlado pelo Espírito Santo, nós vamos ter portas abertas para a nossa vida. Empatia, meus amados, gera portas abertas. Eu conheço um camarada que ele conseguiu ser gerente de uma empresa, sabe como? Um diretor de uma empresa chegou um dia e jogou um papel de chocolate no meio do chão da empresa. E todo mundo passava por aquele papel de chocolate, um chutava, outro passava, não estava nem aí. Até que veio um camarada, olhou, pegou aquele papel de chocolate, colocou no lixo, e o diretor lá em cima, só olhando. Na hora que o diretor viu tudo aquilo, falou, manda chamar aquele cara. Mandou chamar ele, falou, cara, você é o cara que eu estava procurando. Você é um cara que está preocupado com a empresa. Você tem empatia pelo lugar que te paga o seu salário. Você está preocupado com o ambiente que te sustenta. Ainda que nós te pagamos um salário, ainda que seja uma troca, mas você tem uma empatia especial por o lugar onde você está. E aquele homem colocou aquele cara num cargo de gerência, o cara foi abrir empresa depois para ele, o cara rompeu. Porque ele tinha algo diferente dentro do coração dele. E Moisés era assim, só que uma empatia, quando usada num momento errado, pode trazer algumas desgraças para nós também. A gente vai, no texto que a gente leu, a gente vai ver o quê? Moisés entendendo, ele vendo que ele era um hebreu e que um egípcio estava maltratando um hebreu, o que ele fez? Eu acho muito legal a narrativa bíblica, porque vai falar que ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, não tem ninguém vendo, agora eu vou fazer. E muitas vezes, meus amados, é onde é medido o nosso caráter. O nosso caráter é medido justamente nisso. Será que naquilo que nós vamos fazer, nós temos que olhar para um lado e para o outro, para ver se alguém está vendo aquilo que a gente vai fazer? Porque se a gente tem que olhar de um lado para o outro, é sinal que a gente não olhou para cima primeiro. É sinal que a gente não se preocupou com aquilo que Deus pensa de nós. E ele estava muito preocupado com a sua reputação. Ninguém vai ver, então eu posso matar alguém. Então essa empatia que ele tinha pelo seu povo gerou morte. E nós, meus amados, nós somos chamados para gerar vidas. Nós somos chamados por Deus para poder ministrar vida na vida das pessoas. Tudo aquilo que gera morte é obra da carne. Nós somos chamados para poder gerar vida na vida das pessoas. É para isso que nós somos chamados. Eu não posso ter uma empatia. Eu não posso ter uma empatia com uma... Vou dar um exemplo com uma pessoa que maltrata a esposa dele. Vou dar exemplo do Marcos. Hoje o Marcos vai virar minha isca aqui hoje. Vamos dizer que o Marcos ele bate na Val. E eu tenho uma empatia pela vida do Marcos. E eu vou querer ajudar o Marcos. Eu vou querer defender o Marcos. Eu vou querer falar bem do Marcos. Sendo que ele está gerando morte na vida da Val. E às vezes, meus amados, nós temos uma empatia nas nossas vidas, olhando apenas para um lado. E eu aprendi muito isso pastoreando. Porque sempre quando vem problema de casais para nós, sempre vem os dois lados. Vem cada um contando a sua história de razão.
Ah, mas fulano é, que. Aí, graças a Deus, hoje a gente já é vacinado, né? A primeira vez foi difícil, mas hoje a gente já é vacinado. Aí eu vou lá, converso com a minha esposa, né? Falo, amor, vamos ouvir outra parte. E a gente ouve outra parte, a gente cruza as informações. Tem coisa que vai bater, mas tem coisa que a bola vai... Aí é a hora que você vai ter que confrontar um, e a minha esposa vai confrontar outro. E ali, daí você vai ver que no final não é nada daquilo que nenhum falou. Então imagina se você tem uma empatia por um lado que está errado. A gente não pode. E outra, há momentos certos que nós temos que agir na nossa vida. Porque esse camarada, sabendo do chamado que ele tinha, Moisés sabendo do chamado que ele tinha, ele queria fazer com tanta perfeição aquilo que ele sentia como chamado no seu coração, que ele acabou fazendo na hora errada. E esse é um problema do melancólico também. Ele acabar sabendo que tem que fazer uma coisa certa, mas fazer no momento errado. Nós temos que aprender o momento certo de nós entrarmos, nós temos que saber o momento certo de nós entrarmos, o momento certo de nós sairmos, nós temos que saber o momento certo de nós falarmos, nós temos que saber o momento certo de ficar quieto. Eu, por exemplo, a gente está com um negócio aqui na igreja que eu estou entalado para falar, mas não tem momento certo. Tem coisa certa que a gente tem que deixar o momento certo para a gente falar. Senão a gente vai gerar morte na vida das pessoas. E Moisés, ele era um homem assim. O melancólico, ele é sensível, meditando com ponderação sobre as suas emoções. Perfeccionista na imposição a si e aos outros, de um elevado padrão de qualidade. Ele é analítico, é caçador de detalhes e de problemas latentes num projeto. Amigo fiel, daria sua vida pelos poucos amigos. Abnegado na execução de qualquer trabalho. Olha o perigo dessa característica dele ser analítico. É o camarada que você tem alguma coisa para fazer, mas ele começa a ver muitos detalhezinhos que podem dar errado. E às vezes um detalhe pode passar batido em meio de um todo. Um detalhe dá errado, não desabona aquilo que nós vamos fazer. Por exemplo, nós vamos fazer a nossa festa caipira aqui, né? No dia 29 de julho. Eu sei que nós vamos encontrar dificuldades. Eu sei que nós vamos encontrar barreiras, vai ter gente que não quero, tem gente que vai fazer corpo mole, tem gente que vai fazer uma série de coisas, mas se eu for me atentar só para isso, a gente acaba não fazendo. Eu tenho que olhar o quê? No todo. Eu tenho que olhar esse detalhe em virtude daquilo que nós vamos ganhar. O que nós vamos ganhar? Nós vamos ganhar a simpatia do bairro, nós vamos dar uma penetração aqui no bairro, nós vamos nos unir, nós vamos ter comunhão, nós vamos gerar renda para nós vamos gerar uma série de coisas. Então, se eu colocar na balança, o que nós temos a ganhar é muito maior do que aquilo que nós temos para perder. Mas o problema do melancólico, quando ele não tem o seu caráter, o seu temperamento tratado pelo Espírito Santo, ele só olha as negatividades. Ele só olha as dificuldades. Fala, mas se for para ter que encontrar resistência nos irmãos, eu não vou fazer mais não. Aí ele tira a mão. E não é isso que a gente tem que trabalhar. Outra coisa, ele é um homem, ele é um amigo fiel e ele é sensível. E essa sensibilidade é legal, porque ele faz com que, como eu disse, ele gera uma empatia por aqueles que eles estão andando juntos. E Moisés, ele era um homem extremamente empático. Haja vista a gente ler esse texto aqui que nós vamos ler em Êxodo, capítulo 32, a partir do verso 32. Olha o que vai dizer. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Aleluia. A gente vai ver que isso denotou um momento de empatia muito grande de Moisés. O povo tinha pecado, Moisés estava no monte, buscando o Senhor, no monte Sinai. Deus estava ali tratando com Moisés. De repente o povo começa a fazer o quê? Uma estátua de ouro, um bezerro de ouro. E Deus falou para ele assim, ó, é o seguinte, cara,
eu estou vendo esse povo aí, povo de dura serviço. Fiz aí um monte de coisa para eles, o povo não deu valor. Sabe o que eu vou fazer? Vou acabar com essa raça todinha e a partir de você eu começo outra raça. Gente, eu garanto que muita gente por aí falava, demorou, pai. Não tem um monte de gente para me atormentar, vamos que vamos. Aí eu saio fazendo filho num monte de mulher por aí e vamos gerar uma nova raça. Já que eu sou fiel, vamos lá. Era exatamente o que passava no coração de Hitler. Hitler, o que ele falou? Vou exterminar com toda a raça e vou criar uma raça chamada raça ariana, uma raça perfeita, uma raça que não venha me dar dor de cabeça. Porque esse bando de judeu está me dando dor de cabeça. Mas Moisés não, ele falou, Senhor, tem piedade do pessoal aí. Se não, faz o seguinte, risca meu nome do livro da vida, porque eu estou com eles. Eles são um povo que são o meu povo, eu briguei até agora por eles. Só que Deus, antes de tudo isso, pelo fato dele ser um homem muito fiel, o melancólico ele tem essa característica, ele é uma pessoa que você pode confiar muito nela. É uma pessoa que você pode ali deixar R$5.000 na mão dela, para te devolver depois, ela vai te devolver. E essa característica de fidelidade foi provada na vida de Moisés. Moisés ele teve que passar por essa prova. Uma prova de que realmente ele era fiel a Deus. Por isso que ele tinha como chegar para Deus aqui e falar, Senhor, se for, risca meu nome do livro da vida, porque ele já havia sido provado. Quer que eu prove para vocês? Vamos lá. Êxodo 32, verso de número 7. Lembre-se, gente, a palavra, ela fala conosco através dos detalhes. Olha o detalhe que eu vou trazer para vocês. Êxodo 32, verso 7. Isso é quando Moisés, ele fica sabendo do carnaval que estava acontecendo lá embaixo. Olha o que Deus vai dizer para ele. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. Olha o que Deus estava falando para ele. Ele falou, essa galera que você trouxe do Egito é o teu povo. Eles se perderam lá embaixo. Desce lá agora e resolve isso aí. Eu falo, os ditados vieram tudo da Bíblia, gente. É o famoso toma que o filho é teu. É daí que surgiu. Daí que surgiu, eu falo, a gente pensa que essas coisas que o povo inventa é por aí. Toma que o filho é teu. Mas olha Moisés. Olha o que ele vai. Olha um desenrolar. Vamos para o verso número 11. Olha o que Moisés vai dizer. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão. Aqui ele provou a fidelidade com Deus, sabe por quê? Porque Deus estava falando assim, o povo é teu, foi você que tirou eles do Egito. Porque se fosse um camarada que tivesse um coração soberbo, que tivesse um coração desviado, sabe o que ele ia falar? É mesmo, eu que tirei o povo do Egito. Se fosse um cara cheio de orgulho, na hora ele ia falar, realmente, porque foi eu que bati a vara, o mar abriu, foi eu que chamei o povo veio, foi eu que coordenei todo o povo. E às vezes, meus amados, esse sentimento ele quer bater na porta do nosso coração. Às vezes esse sentimento de, se eu sair daqui o negócio não acontece, se não for eu aqui nada vai acontecer. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes Deus nos prova, que Deus ele colocou Moisés à prova, mas Moisés no verso 11, como eu disse para você, ele falou, não Deus, o povo é teu, o Senhor tirou ele da terra do Egito, o Senhor que fez todas aquelas coisas. Não é nada que nós fazemos, meus amados, tudo é Deus que nos faz. Só que muitas vezes Deus ele dá corda para nós. Porque quando Deus ele quer nos levar a uma posição, a um patamar superior, é necessário que nós passamos por algumas provas. E às vezes Deus nos dá uma cordinha para ver até onde você vai. Eu estava falando com o Marcos ali. Deus muitas vezes, meus amados, nos concede uma bênção. A gente vê pessoas, gente, que ganhou uma bênção desse tamanho aqui,
O camarada já está perdido por aí. Eu falo, como que Deus vai dar R$1 milhão? Como que gente, Deus é um Deus de prosperidade. E às vezes nós não prosperamos porque nós não passamos nos testes de Deus. E os testes de Deus, meus amados, são sutis. Sutil, numa conversinha de nada. É numa conversa que para o cara... Moisés muito bem podia chegar como muitas vezes nós fazemos, né? Deus, eu nem percebi que o senhor tinha jogado essa. Não, o cara estava ligado. Ele estava ligado que ele não podia deixar com que o seu coração se enchesse de idolatria. Mas idolatria, pastor? Idolatria com relação a si mesmo. Vai para o Salmo 115, o que vai dizer lá? Não a nós, Senhor, mas a Ti. É o Salmo que fala sobre idolatria, Salmo 115. Primeiro ele está falando não a nós. Porque se a gente não for fiel a Deus, se nós não formos amigo fiel de Deus, se nós não formos fiéis ao extremo com Deus em todas as nossas coisas, a gente vai achar que é a gente que está fazendo tudo. Se eu não for fiel a Deus, eu vou achar que a igreja está crescendo por minha causa. Se você não for fiel a Deus, você vai achar que sua célula está crescendo por sua causa. Se você não for extremamente fiel a Deus, você vai achar que todas as coisas estão acontecendo por sua causa, e não é. É apesar de você. É apesar de você que as coisas estão acontecendo. Mas para isso a gente precisa ter o quê? Essa fidelidade que o melancólico tem. Ele tem algumas fraquezas. E é justamente isso que Moisés combateu. Ele é egocêntrico, ele é inclinado à autocontemplação benévola. Palavra difícil essa, né, gente? Copiei do livro lá, tá? Mas sabe o que é autocontemplação benévola? É o cara ficar olhando no espelho e falar, eu sou o cara. O melancólico, ele tem muito disso. É ele olhar e falar, eu rebento mesmo. Eu sou o cara. Realmente, Deus está me abençoando porque eu tenho sido muito fiel a Deus. Deus está me abençoando porque eu tenho arrebentado. Eu tenho orado pra caramba. Eu tenho lido Bíblia pra caramba. Eu tenho ido nos cultos pra caramba. Eu sou o cara. E a gente não pode ter esse tipo de sentimento. É sempre Deus. Deus que fez em nós. Deus que te trouxe aqui. Deus que te faz você ler mais Bíblia. Deus que te faz orar mais. É através de Deus, porque a nossa inclinação carnal nunca vai querer se aproximar de Deus. É sempre Deus operando em nós, tanto o querer como o efetuar. Não é nosso, meus amados. E Moisés, ele tinha isso lá no passado. Nós vamos ver aqui em Êxodo, nós vimos em Êxodo 32, isso ele já sendo tratado por Deus. Mas lá no seu chamado lá atrás, era diferente a história. Por isso que eu acho muito legal a Bíblia, alguns personagens bíblicos que depois de muitos anos, depois de 1000 e poucos anos, vão nos contar detalhes de coisas que aconteceram lá atrás. E Estevão, no seu último sermão, no sermão da sua morte, ele vai falar o que estava passando no coração de Moisés. Atos 7 e 25. Olha o que vai dizer. Ora, Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele, porém não compreenderam. Você pode ter o maior chamado do mundo. Só que enquanto Deus não trabalhar também no coração das pessoas que vão ser tocadas por ti, não adianta nada você querer colocar a cara para bater. Não adianta nada você ficar olhando no espelho e falar, é agora, é eu que vou. Porque a mensagem hoje tem uma mensagem do Evangelho que fala assim, cara, você vai romper, você vai para cima. Mas vai para cima na hora que Deus mandar. Na hora que Deus abrir as portas para você. E Moisés, o que ele estava fazendo? Ele estava forçando a porta. Deus só com o pezinho na porta, assim. Ó. Já viu quando a gente põe o pé na porta, assim? Ó? O cara pode forçar à vontade. Se a porta for vagabunda, ainda ela entorta, né? Mas se a porta for boa, ele vai ficar lá. Você não faz nem força, só põe o pé na porta. Assim, não vai abrir. Mas Moisés,
auto-vangloriava. Ele falava, eu sou o cara que vai libertar esse povo aí. O povo tudo sofrendo. Então até agora ali, porque eu não cresci. Mas ó, eu sou o cara que tem a promessa sobre mim. E ele foi nesse pensamento. E quando ele foi nesse pensamento, ele trouxe o quê? Morte. E como eu disse para vocês, nós somos chamados para trazer vida. Porque quando Deus ele abre a porta, ele vai para trazer vida. Porque vai passar 40 anos. Ele vai para um lugar chamado Midian. Midian sabe o que quer dizer? Conflito. Ele foi para um lugar onde ele foi resolver os seus conflitos. E a pessoa que se auto-vangloria, a pessoa que tem uma, vamos lá ler de novo, autocontemplação benévola, que só vê o bem em si mesmo, não vê o que tem de mal em si, ela vive em conflito. É preciso chegar um momento que ela entre em conflito, para que ela venha se curar. É preciso um momento que ela entre em Midian, para que ela possa colocar na balança o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim. E o que ela tem de ruim, ela entrega para Deus. Deus não quer nada de bom seu. Deus ele tem um altar que queimava um negócio chamado sacrifício. Aquele sacrifício é sacrifício pelo pecado. Então você não precisa dar nada de bom para Deus. O que você tem de bom você vai dar para o seu irmão. Deus ele quer o que você tem de ruim mesmo, porque é ali que ele vai colocar a mão e vai tratar você. É isso que Deus quer fazer. Então vai falar que Moisés cuidava disso, só que o povo... Então é a mesma coisa que eu vendo um bolo de chocolate. Aí eu falo que o bolo de chocolate é da hora, só que todo mundo acha que é ruim. Não adianta nada. Eu vou estar olhando para o meu bolo de chocolate e vou achar que o meu bolo de chocolate é o melhor bolo de chocolate do mundo. Mas as pessoas que compram o meu bolo de chocolate falam que ele é uma porcaria. E eles não vêm comprar meu bolo de chocolate. Então eu fico lá na minha casa, no meu estabelecimento, olhando para o meu bolo de chocolate, falando como o meu bolo de chocolate é 10. Só que o povo não descobriu que ele é 10 ainda. Só o povo que não entendeu, só os clientes que não entenderam. É complicado, né, gente? Então Moisés passava por isso, porque era um homem melancólico que não tinha sido tratado pelo Espírito. O melancólico, ele é pessimista, ele é crítico. Estou falando melancólico não tratado, tá, gente? Você que é melancólico, fique tranquilo, que depois eu vou falar para você o que é um melancólico. Nós estamos vendo também ele tratado pelo Espírito. Ele é crítico. E o problema do melancólico crítico, o que ele é? Ele só vê a parte ruim das pessoas. E todo mundo tem uma parte boa e todo mundo tem uma parte ruim. E se eu ficar só olhando as partes ruins das pessoas, eu não vou conviver com ninguém. Ninguém para mim presta, ninguém serve para ser meu amigo, ninguém serve para frequentar minha casa, ninguém serve para frequentar essa igreja, ninguém serve para ser líder na casa do Senhor. Ninguém serve para nada. A gente tem que começar a olhar as partes boas das pessoas e, na medida do possível, tentar ajudar naquilo que as pessoas têm deficiência. Eu falei sobre isso lá no monte, que eu pedi para eu dar uma palavra ontem. E pedido para eu dar uma palavra, Deus me levou no Salmo 133, que vai falar o quão bom, suave é que os irmãos vivem em união. E na hora que eu comecei a meditar sobre união, dentro do carro, Deus mostrou uma figura de uma peça de um quebra-cabeça para mim. Eu acho legal essas sacadas que Deus põe na cabeça, na mente da gente. E Deus mostrou uma peça do quebra-cabeça. E eu na hora falei, o que tem a ver o quebra-cabeça com união? Ele falou, o quebra-cabeça, ele é composto com uma parte que se sobressai, mas uma parte que falta nele. E o quadro fica completo, o quebra-cabeça fica completo quando o quê? Quando a peça que tem a parte que se sobressai se junta com outra parte que tem deficiência, que está faltando. E quando as duas se juntam, formam um todo. Então nenhuma peça é melhor do que a outra. E elas em união, elas geram algo completo. Então muitas vezes, meus amados, a gente não cresce porque eu não sei ministrar na vida do outro naquilo que ele é deficiente. Eu sei apenas apontar o dedo. Eu sei apenas falar, mas aquilo que ele é ruim, talvez... você seja bom e você poderia ajudá-lo. E muitas vezes você tem uma deficiência que o outro tem como te ajudar. Só que quando eu critico o outro, quando eu aponto o dedo, eu bloqueio essa barreira. Ele não pode me ajudar e eu não posso ajudá-lo. Então fico os dois separados. Esse é o problema. Então o melancólico tem muito problema com casamento, por exemplo. Porque ele só vê parte ruim na esposa. Ou a esposa, que é melancólica, só vê parte ruim no marido. Então é aquele
apontamento o dia inteiro. Ah, sei isso, é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo. A mulher limpou a casa o dia inteiro. Tá tudo limpinho. Deixou cair um pouquinho de café no chão. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó, essa bruxa aí só faz coisa errada ainda, deixa a casa suja ainda. Ele é caprichoso e é o temperamento que manifesta a maior alteração de ânimo. Ele tem fases raras de euforia, as quais se segue uma fase sombria. O Hipócrates, que fez essa teoria, chegou a qualificar o fluido melancólico como negro. Em estado de ânimo, cria um círculo vicioso, pois suas fases de desapontamento acabam enervando seus amigos, que passam a evitá-lo. Isto o conduzirá a uma tristeza ainda maior. Então, assim como Elias, que foi um outro melancólico, que foi lá um dia, apontou o dedo na cara de Jezabel e falou, apontou a cara dos profetas de Baal, de Azera, e destruiu aqueles 850 profetas. Ele, cara, arrebentou, ele foi no ápice. Foi no topo da montanha-russa. Foi lá, apontou o dedo na cara do rei, destruiu os 850 profetas. Só que na hora que uma mulher bateu o pé nele, a depressão dele foi lá no auge. Então, do mesmo jeito que ele subiu, ele desceu na mesma velocidade, ó, perna para quem te quer. Por quê? Porque o melancólico, ele é cheio de capricho, ele é cheio ele tem uma alteração de ânimo muito repentina. E isso muitas vezes afasta as pessoas dele, porque a pessoa não sabe o dia que ela está bem e o dia que ela está ruim. Ele é o bipolar. Eu estou vendo tripolar e eu estou já enxergando uns quadripolar. Então, uns que é 4 fios, assim, você não sabe qual que você encaixa. Vamos ler em Números, capítulo 20, verso 7, para a gente ver essa característica de Moisés. Como isso traz uma imagem negativa. Números 20, verso 7. Olha, vai dizer: disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que eu lhe dei. Aqui a gente vê uma característica de Moisés. Ele era um cara nervoso, ele estava sendo tratado pelo Espírito de Deus. Eu falo que o camarada, sempre quando é muito nervoso e Deus quer tratar ele põe ele para ser pastor, ele fica mansinho na hora. Depois ele, para ser pastor lá em Midian, ele ficou manso. Só que quando a gente vê nesse episódio, que era quando Deus ele fala assim, agora, na outra vez Deus tinha mandado que ele ferisse a rocha, porque era um simbolismo da crucificação de Cristo, em que Cristo ele foi crucificado uma só vez. Dessa outra vez ele fala, falai a rocha, por quê? Porque Cristo uma vez crucificado, você já não precisa crucificá-lo de novo, você passa a ter relacionamento com ele, e o relacionamento é no falar. Então Deus falou para ele, fala a rocha, é como se ele tivesse, fala para Jesus, ele vai te atender. Só que ele ficou tão irado com o povo, que ele pegou o bordão dele e bateu 2 vezes, e que isso tem um simbolismo, isso é algo profético. Fala o quê? Dos judeus que ainda não creem que o Messias já veio e esperam um Messias para que seja o quê? Seja oferecido em sacrifício em favor deles. Então eles estão esperando o quê? 2 mortes do Cristo. Porque eles não creram que Jesus era o Cristo. E isso trouxe o quê?
Trouxe um resultado? Trouxe água para eles? Trouxe, mas fez com que eles não entrassem na terra que mana leite e mel. E o que é entrar na terra que mana leite e mel? É uma prosperidade, é uma paz no coração, é um descanso de estar em Cristo. E Moisés, por ter feito isso, trouxe um péssimo testemunho para o povo. Por quê? Porque o povo enxergava em Moisés Deus. Se você olhar lá em Êxodo 19, Deus ele chama todo o povo para se reunir diante dele. O povo fala assim, ó, a gente não quer ir. Vai você e fala com Deus e você fala conosco. E Moisés, então, a própria palavra vai dizer que ele era uma espécie de Deus para o povo. O povo, para falar com Deus, falava com Moisés. Quando Deus queria comunicar alguma coisa, comunicava a Moisés e Moisés comunicava o povo. Então, quando o povo olhava para Moisés, o povo é como se estivesse olhando para Deus. E quando ele fez isso, ele xingou o povo aqui. Quando ele fez isso, ele se irou com o povo. O que o povo colocou dentro da sua mente? Deus é desse jeito, Deus é um Deus explosivo, Deus é um Deus que se estressa. Por isso que Deus não permite que ele entre na terra prometida por causa disso, porque ele transmitiu uma imagem de Deus a qual Deus não era. E quando nós também, como seres humanos, meus amados, nós transmitimos uma imagem para os outros daquilo que Deus não é, nós vamos ter que passar por algum tratamento com Deus. E foi isso que aconteceu com Moisés. Porque oscilação de temperamento. Finalizando, meus amados, ele é uma pessoa também vingativa. Mas após ele ser tratado pelo Espírito Santo, ele vai ser uma pessoa com inúmeras qualidades. Ele vai ser produtivo, porque ele vai ser cheio do Espírito Santo. O seu temperamento, ele vai ser mais sensível às necessidades da humanidade, facilmente se colocará à disposição de Deus para fazer algo pelos que sofrem. Seu perfeccionismo analítico e seu trabalho meticuloso suprirá as necessidades da obra, negligenciada pelos irmãos mais extrovertidos, e considerará pura alegria ser uma peça de engrenagem no reino de Deus. Ou seja, é o camarada que viu, vai ter um monte de gente, os irmãos mais extrovertidos, vão ver o camarada colocando as cadeiras da igreja e vão ficar lá batendo papo. Mas vai ter os melancólicos, trabalhados pelo Espírito Santo, que vai vir aqui ajudar a colocar a cadeira. Vai ser o cara que vai entender que a igreja tem necessidades e vai querer participar das necessidades da igreja. Ou seja, a sua empatia vai crescer. A plenitude do Espírito será para o melancólico uma perfeita terapia quando faz perder o egocentrismo e ocupar-se com o próximo. O sono, que para ele era uma tortura, uma vez que sua mente não parava de analisar e ponderar sobre tudo, agora é tranquilo e reparador. A fé foi o dom espiritual que acabou com o pessimismo do melancólico Moisés e acabará com o de todo melancólico. A paz e a alegria dados pelo Espírito Santo surpreenderão o melancólico sempre com tendência à depressão e farão ser sempre grato a Deus por essa riqueza inestimável, a descoberta da felicidade. Finalizando, meus amados, olha para você ver o que é um homem depois tratado pelo Espírito de Deus. Vai dizer em Números 12, verso 3, só para finalizar. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Cometia seus erros? Cometeu. Depois da palavra ter falado isso dele, ele foi bater ainda na rocha. Pagou um preço por isso. Mas Deus não deixou de amar ele. Deus não deixou de trabalhar na vida dele. Deus não deixou de contar com ele. Ele não pôde entrar na terra prometida com os seus pés, mas ele pôde contemplar uma glória maior, porque Deus ele nunca deixa de te recompensar por aquilo que você fez. E um dia Jesus, no Monte da Transfiguração, aparece para Jesus, Moisés e Elias. E aquilo que ele não tinha visto em carne e osso, ele pôde ver uma glória muito maior, que foi a glória de Jesus. Então, se você é uma pessoa melancólica, se você é uma pessoa tendenciosa a tudo isso, coloque esse temperamento aos pés da cruz e peça ao Senhor que venha trabalhar nisso na sua vida, e você vai ver a bênção que você vai ser ainda mais, porque vocês já são bênção para nós.
Deus quer trabalhar na nossa vida. Amém? Coloque-se em pé, vamos orar ao Senhor.